A história da Guiné-Bissau como nação africana remonta a períodos muito anteriores aos descobrimentos. As origens da Guiné-Bissau não são conhecidas devido, em grande parte, à falta de pesquisa arqueológica. Os primeiros habitantes da região foram os Felupas ou Diolas, Manjacos, Mancanhas, Balantas, Papéis e Nalu. Um dos primeiros influenciadores da Guiné foi o Império do Mali, fundado no século XIII, que se desenvolveu desde o interior até à costa da África Ocidental. Um dos seus reinos, Gabu, expandiu-se até alcançar o estatuto de império, e veio influenciar politicamente as regiões que faziam fronteira com o Senegal, Gâmbia e Guiné-Conakry. Devido à sua situação geográfica costeira, ao tráfico de escravos e às influências da presença portuguesa desde meados do século XV, a Guiné-Bissau também estabeleceu contactos com Cabo Verde. Os portugueses chegaram à região em 1446, e estabeleceram-se em pequenas zonas alugadas aos vários reinos, mas que designaram por rios da Guiné do Cabo Verde. O período colonial. Os rios da Guiné e as ilhas de Cabo Verde estiveram dentre as primeiras regiões da África a serem exploradas pelos portugueses. O navegador português Álvaro Fernandes chegou à Guiné em 1446, Nuno Tristão segundo outras fontes, e reclamou a posse do território, porém, poucas feitorias de comércio foram estabelecidas antes de 1600. A ocupação do território pela coroa portuguesa só se deu sob a dinastia filipina, com a fundação da vila de Cacheu, 1588, sujeita administrativamente ao arquipélago de Cabo Verde. No mesmo contexto, foi estabelecida, em 1630, a Capitania-Geral da Guiné Portuguesa para a administração do território. Após a restauração portuguesa, 1640, foi retomado o povoamento na região, tendo-se fundado as povoações de Farinhos e Guinchor. A irradiação da colonização portuguesa fez-se a partir da foz dos rios Casamansa, Cacheu, Geba e Buda. Durante séculos a região constituiu-se em um ponto estratégico para o comércio de escravos. Em finais do século XVII edificou-se a Fortaleza de Bissau, período em que os franceses começavam a afirmar a sua presença na região. Em 1753 foi restabelecida a Capitania de Bissau. Em 1879 procedeu-se à separação administrativa de Cabo Verde, constituindo-se a Guiné Portuguesa. Pouco mais tarde, no contexto do Congresso de Berlim, 1884 a 1885, diante do retalhamento da África pelas potências coloniais europeias, a Guiné-Bissau, agora com as suas fronteiras delineadas, é confirmada a Portugal. Entretanto, as subsequentes tentativas de ocupação e colonização portuguesas não se fizeram sem resistência das populações locais. A última delas ocorreu em 1936 com a revolta dos Bijagós de Canhabaque. A luta pela independência durante 3 séculos. A região constituiu a colónia da Guiné Portuguesa. Em 1951, a Guiné-Bissau mudou de estatuto, tornando-se numa província ultramarina de Portugal. Em 1956, intelectual guineense Amílcar Cabral, que estava no exílio em Conakry, e mais 5 correligionários fundaram o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, em 1963, face à intransigência de Portugal quanto à independência, com o apoio de outros países. O PAIGC iniciou a luta armada de guerrilha, visando pôr termo ao colonialismo português. A guerrilha do PAIGC consolidou o seu domínio do território em 1973, mas, no mesmo ano, Amílcar Cabral foi assassinado em Conakry, tendo sido substituído pelo irmão Luís de Almeida Cabral. A independência, declarada unilateralmente a 24 de setembro de 1973, chegou com a Revolução dos Cravos em Portugal, 1974. A 10 de setembro de 1974, a Guiné-Bissau foi a primeira colónia portuguesa na África a ter reconhecida a sua independência,
constituindo-se na República da Guiné-Bissau.